A boa notícia é que daqui até o final do primeiro turno, o Vasco tem uma sequência boa aí de confrontos, vai pegar só a galera da parte de baixo da tabela, quer dizer, pode emendar uma sequência de vitórias aí que finalmente coloque a gente no G4, na zona de classificação de acesso para a Série A. A má notícia é que se a gente não conseguir agora, aí, amigo, aí ferrou. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado às 7h30 da noite, com transmissão do Sport TV e do Premier FC, o Vasco vai até Salvador enfrentar o Vitória pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo que abre aí uma sequência que vai ser fundamental para as pretensões do Vasco na temporada, né? O Vasco tem aí, até o final do primeiro turno, 4 jogos que vão ser decisivos para o nosso acesso ou não de volta para a Série A. Por que eu estou falando isso? São duas características, né, dois elementos que me fazem colocar essa sequência agora dos próximos 4 jogos como fundamental para o Vasco. A primeira questão é a questão do aproveitamento do Vasco mesmo, né? A campanha que o Vasco deveria estar fazendo, que a torcida esperava que o Vasco estivesse fazendo. A gente comenta sempre aqui, né, que o aproveitamento no que a gente tem que ficar ligado, o aproveitamento do Vasco para garantir o seu retorno para a Série A, o objetivo primeiro do Vasco nessa temporada. Todos os matemáticos e analistas aí, eles concordam que o número mágico para você garantir o acesso, sem depender de mais ninguém e de outros resultados, é atingir ali, no final do campeonato, 65, 66 pontos. Para isso, o Vasco precisa de um aproveitamento que gira em torno ali dos 58%. Um aproveitamento que o Vasco não conseguiu em momento nenhum desse campeonato até aqui. O Vasco está agora ali com 48% de aproveitamento, quer dizer, 10% abaixo do esperado. Já chegou ali em 54%, mas nunca atingiu esse 58%. E a expectativa é que a gente consiga chegar, pelo menos, no final do primeiro turno, com essa média, né? Com esse aproveitamento aí de 58% que nos garantiria no G4. Acho que é o mínimo que a gente pode esperar. No pensamento ideal, antes de começar o campeonato, o que a gente ia falar? O ideal era que, desde o primeiro momento, o Vasco se colocasse ali entre os 4 primeiros da competição, né? Não sendo possível, porque no começo é difícil. Você ganha, você é líder. Você perde, você está na lanterna. Então, assim, vamos dar alguns jogos, né, de tempo para as coisas se normalizarem, essas distorções serem corrigidas. Mas beleza, né? Vamos esperar aqui com 10 rodadas. Depois de 10 rodadas, essas distorções se corrijam e o Vasco apareça lá com esse aproveitamento de 58% e figurando entre os 4 primeiros da competição. Que, de novo, é o mínimo, né? O Vasco devia entrar na Série B para disputar o título, e aí a briga pelo título poderia ficar até o final, mas com um piso ali, né? Uma zona de segurança mínima, que seria esse aproveitamento que garante o acesso para a Série A. Pois bem, não começou com esse aproveitamento, passou os 10 jogos aí que a gente comentou, não atingiu esse aproveitamento. Agora a gente está chegando na metade do campeonato e ele precisa atingir esse aproveitamento. A gente precisa entrar no segundo turno já com essa garantia mínima, de que pelo menos a pontuação para subir sem depender de outros resultados, a gente tem. Eu acho que pela situação do Vasco e pela condição do Vasco, isso é muito importante. Porque a gente tá vendo aí, né, a reação da torcida, o pessoal tá todo mundo sem paciência já, muito revoltado, e se a gente não consegue atingir esse acesso e não consegue trazer essa tranquilidade para a torcida, vai ficar a torcida muito irritada, isso acaba sendo transferido para o elenco, que vai ficar muito pressionado, a diretoria, comissão técnica, e aí começa aquele ciclo vicioso, né, que vai puxando para baixo, o termo técnico que a gente vê nos livros é espiral de merda, né, aquele redemoinho que vai puxando tudo para baixo e vai ficando difícil. Se a gente chega
no começo do segundo turno, ainda longe do G4, dessa zona de classificação para a Série A, cada rodada que passar vai ser mais difícil, por conta dessa cobrança, que é o Vasco, um gigante do futebol brasileiro, estando na Série B, né? É diferente de você pegar ali os times que estão mais ou menos na mesma posição que o Vasco na tabela. Você pega ali o Operário, o Guarani, Sampaio Correia. São clubes que já estão mais acostumados à Série B, né? São clubes que podem estar até aspirando para um retorno à Série A, voltar para a primeira divisão, mas que encaram essa missão como difícil e trabalham com a possibilidade de que não acontecer. O Sampaio Correia, Guarani vão lutar até o final para conseguirem estar entre os 4 primeiros, né? Mas se faltar 5 rodadas para acabar o campeonato da Série B, faltarem 4, 3 rodadas, e eles estiverem na briga, tá em quinto aqui, dependendo de outro resultado para subir, a torcida dos caras vai estar empolgada, vai estar ali vibrando, vai estar apoiando o time, porque é a realidade deles, né? Se o Vasco chega a 3 rodadas do fim da competição, ainda tendo que brigar para garantir o acesso, ainda dependendo do resultado dos outros para ver se entra no G4, São Januário vai estar incendiado a essa altura da competição, né? Então, assim, o Vasco precisa de uma tranquilidade. Eu acho que o protagonismo, o gigantismo do Vasco joga essa pressão em cima do clube, em cima do time. A pressão de justamente estar entre os primeiros o tempo inteiro, ou pelo menos nessa reta final. Isso vai trazer uma tranquilidade para o Vasco, e não estar entre os 4 primeiros vai, que nem eu disse, vai ser tipo uma ladeira, que a cada rodada que você não consegue subir, ela vai ficando mais íngreme. Mais íngreme, até chegar ao ponto, cara, que é uma parede de escalada e que o Vasco sem equipamento não vai conseguir escalar. Então, a gente precisa chegar nesse G4 o quanto antes, e atualmente, infelizmente, o prazo que a gente pode lançar é o final do primeiro turno. Não dá para ser muito menos do que isso não, porque olha só, a gente está aqui na 15ª rodada com 22 pontos e 48% de aproveitamento, certo? Uma vitória contra o Vitória agora, a gente vai para 52% de aproveitamento. 2 vitórias seguidas, a gente vai para 54% de aproveitamento. 3 vitórias seguidas, a gente vai para 57%, 57,4%. Aí começa a entrar na zona, né, de aproveitamento que vai subir, né? 57% nos garantiria chegar na final da competição com 65 pontos, que é o mínimo que a gente precisa para garantir o acesso para a Série A. Ou seja, só ali faltando uma rodada para o fim do primeiro turno é que a gente conseguiria esse aproveitamento. Mas aí se empata também na última rodada do primeiro turno, o aproveitamento cai de novo, cai para 56%, dá 64 pontos, então já não estaria no G4 da mesma maneira. Ou seja, um aproveitamento que garanta o nosso acesso para a Série A no ano seguinte, a gente vai precisar, nas próximas 4 rodadas, vencer os próximos 4 jogos. Porque se a gente vence 3 e empata 1 que seja, o aproveitamento, que eu comentei, é de 56%, 64 pontos. Está um pouco abaixo. Vai precisar de outros resultados para, com 64 pontos, garantir o acesso. Se não, 4 vitórias, 12 pontos, a gente fica com o aproveitamento um pouco acima. Fica ali 59,65, daria 68 pontos. Aí é um aproveitamento folgado, né? 68 pontos, com certeza, a gente sobe para a primeira divisão. Chegando no final do primeiro turno, é fácil de fazer esse cálculo. Nem precisa entrar com números matemáticos, não. Porque é metade da competição, né? Então é só você dobrar o número de pontos e você já tem uma ideia de quando terminaria. Então a gente tá com 22 pontos. Vamos ter mais 12 pontos em disputa aí, não é mesmo? Então é fácil, ó. Se a gente consegue mais 10 pontos, 3 vitórias e um empate, a gente vai para 32 pontos. 32 pontos, você dobra 64. É que nem eu comentei. Se a gente consegue 4 vitórias, aí seriam 12 pontos que a gente está falando, aí o caminho já fica mais bem desenhado, né? Daria 34 pontos no final do primeiro turno, 34 você dobra, 68, olha só que maravilha. Mas para isso a gente precisa vencer 4 vitórias consecutivas. E isso é muito complicado, se a gente está falando de um time que conseguiu no máximo, uma vez no campeonato até aqui, vencer 2 seguidas, né? Agora, por outro lado, esse é o segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração. A gente está tendo uma tabela aí com uma facilidade que em poucos momentos se desenhou. A gente vem de uma tabela difícil, pegando a galera lá da parte de cima, pegou primeiro, pegou segundo, pegou terceiro.
Agora a gente vai pegar só a galera da parte de baixo. Aí 12º, 14º, 15º e 17º, né? O Vitória agora, 15º colocado, depois o Vila Nova, 14º colocado, depois o Remo, o melhor colocado, 12º, e depois o Londrina, 17º. Apesar do Remo ser o melhor colocado, eu considero que desses 4 jogos, o mais difícil, pela tradição, pela história, é mesmo esse agora contra o Vitória. Porque é um jogo fora de casa, não é mesmo? Que nem contra o Remo vai ser também, mas é um jogo contra um adversário mais tradicional. Você pega o histórico do confronto, não é muito animador para o Vasco, né? No confronto direto aí entre Vasco e Vitória, o Vitória tem mais vitórias, desculpa a redundância aí, do que o Vasco, né? Venceu mais confrontos do que o Vasco. Se a gente pega só o jogo no Barradão, aí que fica mais complicado ainda. São 25 jogos, né? O Vasco venceu só 4 vezes. O Vitória tem 15 vitórias jogando na própria casa. Então, assim, é um confronto que tem um histórico desfavorável para o Vasco, por mais que a situação atual dos clubes nos dê alguma esperança. O Vitória está numa crise tremenda, né? Já está aí há alguns anos na Série B, problemas financeiros, acabaram de demitir o Ramon Menezes, que estava com aproveitamento lá de 30% no Vitória. Então eles estão atravessando um momento muito difícil e a gente tem que se aproveitar disso. Mas, pela tradição e pela história, se fosse em outras circunstâncias, eu, sinceramente, até estaria falando aqui que um empatezinho, voltar com o empatezinho do Barradão seria um bom resultado. Agora, por conta de tudo que eu já comentei até aqui, não tem jeito, não tem jeito. A gente vai ter que vencer o Vitória agora. Depois tem um jogo teoricamente um pouco mais fácil contra o Vila Nova em casa. Tem que vencer também. Tem que jogar contra o Remo. Vai ser lá no Pará, vai ser difícil pra caramba, mas temos que vencer também. E depois fechar a sequência aí, o jogo mais fácil dessa sequência, teoricamente, é o Londrina em São Januário. O Londrina tá na zona de rebaixamento. É jogo pra gente vencer também, né? Conseguir esses 12 pontos aí, e aí a gente dá um bico nessa má fase, afasta qualquer dúvida de que não vai conseguir subir e vai ter no segundo turno uma missão bem mais fácil, né? Você consegue trazer uma tranquilidade e uma confiança para a torcida e para o time que favorece a gente ter um segundo turno muito mais ali, uma estrada muito mais lisinha no segundo turno do que foi esse primeiro turno, né? Se a gente não conseguir esse aproveitamento, se a gente consegue, que nem eu já comentei aqui, 3 vitórias e um empate, já vou ficar meio chateado, mas beleza, né? Mal ou bem conseguiu uma sequência importante de vitórias, não vai estar com aquele aproveitamento que garante o acesso, mas vai estar próximo. E aí, se a gente conseguir melhorar um pouco mais esse aproveitamento nas primeiras rodadas do segundo turno, pode ser que melhore. E, cara, daí pra baixo, aí só vai piorando, né? Se a gente conseguir só 9 pontos, 3 vitórias e uma derrota, se a gente conseguir menos que isso, né? Uma derrota, um empate, 2 vitórias, 7 pontos, aí a gente vai começando a ficar muito para trás no G4 e vai ser difícil de imaginar uma reação, né? Vai ser difícil. É sempre possível, a gente vai torcer, mas caramba, tomara que a gente não precise chegar nesse estágio, né? Tomara que a gente consiga aí emendar essa sequência de vitórias, 4 vitórias de preferência, e tem que começar por hoje. Tem que começar por hoje. O ideal seria que a gente conseguisse uma vitória incontestável, não é mesmo? Aquela vitória com autoridade, né? Não é ganhar, só ganhar. É claro, o importante é os 3 pontos, mas eu acho que para a gente ter essa injeção de confiança que nos permita projetar aí essa sequência de 4 vitórias, é importante uma vitória com autoridade, sim. Para isso, a gente não sabe qual vai ser o time que vai ser escalado, a gente tem uma ideia de que os jogadores, né, e até o esquema tático que funcionou na partida contra o São Paulo, até a expulsão do Léo Jabá, seja mantida, não é mesmo? Espero também que o time tenha a cabeça no lugar, entre motivado. Falou-se muito aí no jogo, pelas circunstâncias que foi, com interferência da arbitragem, que esse sentimento de indignação sirva de combustível para o time entrar motivado. Eu acho que é importante, mas não pode confundir motivação, excesso de vontade, entrega, com violência e com perder a cabeça, que nem fez o Léo Jabá no jogo contra o São Paulo, que nem já tinha feito o Bruno Gomes contra Cruzeiro, contra Goiás. Tem que saber administrar isso aí. Tem que entrar com vontade, mas sem perder a cabeça. A gente não pode correr o risco de um resultado ruim, né? Nesse sentido, para mim, pegar aí um adversário que nem o Vitória, que vem mal, que vem num momento ruim, que parece uma presa fácil,
é um jogo que eu fico muito mais nervoso do que jogar contra o São Paulo, né? Acho que as chances do Vasco de vencer o Vitória são muito maiores do que de vencer o São Paulo. Mas o São Paulo, até por conta disso, é um jogo onde a gente já trabalha com a possibilidade da derrota, né? A gente já sabia que, muito provavelmente, o Vasco ia sair eliminado desse confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O jogo contra o Vitória hoje não. É um jogo que a gente tem que vencer de qualquer jeito. E aí não pode dar sobra pro azar, não pode dar margem pro azar. Não pode correr o risco de ter alguém expulso, não pode correr o risco de não ter a bola entrando, da arbitragem ser ruim e a gente perder por conta disso ou empatar. Tem que ganhar superando isso tudo. Então o time tem que entrar muito focado e muito consciente da sua missão. Eu espero que isso aconteça. Que nem eu vinha falando antes, a gente não sabe qual que vai ser o time que vai ser escalado, mas a gente tem indícios, né, de que o Miranda entrou bem contra o São Paulo, então deve ser mantido. O Juninho entrou bem contra o São Paulo, deve ser mantido também. O Hernando fez mais uma péssima partida, deve sair do time. E com isso, os 11 titulares que devem ir a campo aí são Vanderlei no gol, o Léo Matos deve voltar para a direita, a gente deve ter ali completando a zaga o Miranda e o Leandro Castan, né? Lembrando que os jogadores que foram expulsos na Copa do Brasil podem atuar pela Série B. A gente não sabe se vai ser naquele esquema com 3 zagueiros, então se o Zeca vai jogar como lateral esquerdo ou vai jogar mais para o meio, mas o Zeca deve manter de titular. Completando o meio ali, a gente vai ter provavelmente o Rômulo substituindo o Bruno Gomes, que está com problema na coluna. Eu acho que o Rômulo deve ter mais uma chance, vamos torcer para ele com uma sequência de jogos aí, mostrar um futebol que justifique a sua contratação, não é mesmo? Se não, para o segundo tempo, tem sempre a opção de entrar com o nosso Matias Galarza. Seguindo no meio campo, Juninho, que a gente comentou, deve continuar titular. Eu acredito que o Marquinhos Gabriel também continue sendo titular, apesar de falarem que o Sarrafiori pode ter mais oportunidades. E na frente, vamos de novo de Morato, Léo Jabá e Germancano. Acredito que esse seja o time aí, independente de quem seja escalado, que venha com a vitória, que venha com essa vitória com autoridade. É muito importante para a sequência da competição e para os objetivos do Vasco nessa temporada. Por conta disso mesmo, eu vou apostar num placar dilatado, vou apostar que o Vasco vence por 3-1 e que a gente consegue aí, então, abrir essa sequência aí de vitórias que vai ser fundamental para a gente chegar lá no final do primeiro turno e começar o segundo turno, já na zona de classificação, já entre os 4 primeiros do campeonato, para ter um segundo turno muito mais tranquilo, que nem toda a torcida vascaína merece. Beleza? Tá certo? Então diga aqui nos comentários a opinião de vocês e a expectativa de vocês para esse jogo, quanto vocês acham que vai ser o placar, deixa aqui nos comentários. Mais tarde, lá no nosso outro canal aqui da plataforma, o canal principal do Atenção Vascaínos, vocês sabem, tem o pré-jogo para essa partida, deve estar começando ali umas 6h45. Depois da partida tem o pós-jogo também. E a gente volta na segunda-feira, eu especificamente na segunda-feira, tô lá na live do Atenção Vascaínos para falar sobre a vitória e tudo mais com vocês. Beleza? Posso contar com a audiência de vocês? Espero que sim. Até lá, a gente vai se falando.